Ó, pessoal, costurei então aqui no peito e os braços também ficaram prontos. Agora vamos fazer um detalhe para colocar aqui, ó, na parte do pescoço. Você vai colocar o enchimento até deixar bem firme para você fazer a pecinha e costurar aqui. Você vai trabalhar com fio amarelo, vai fazer um círculo mágico e colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Eu vou fechar o círculo e venho no primeiro ponto que iniciamos, vou puxar uma laçada e vou fazer o primeiro ponto da segunda carreira. E vou trabalhar essa carreira toda de aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vamos ficar no total com 12 pontos. Então, finalizei aqui a segunda carreira, vou tirar o marcador e vou fazer o meu primeiro ponto da terceira carreira. Essa terceira carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e um picô, mas não vou pular nenhum ponto de base. Eu vou trabalhar um ponto baixo intercalando com um picô. Então, eu fiz o primeiro ponto, agora eu vou fazer o picô, que são 3 correntes. Volto aqui, ó, na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, trabalhei o picô. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E agora eu vou repetir o picô, que são 3 correntes. Volto na primeira, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e vou repetir o picô. E vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Trabalhei por toda a volta, cheguei aqui, fiz meu último ponto baixo, então vou trabalhar meu último picô, que são as 3 correntes. Volto aqui na primeira, faço um ponto baixíssimo. Eu vou tirar o marcador e faço um ponto baixíssimo onde estava o marcador. Vou cortar esse fio, o tamanho que dá para costurar. Você já arremata esse fio aqui, ó, do círculo mágico e costura aqui no pescoço, certo? Vai ficar sobrando aqui essa lateral, é uma costura simples, a linha é da mesma cor. É só centralizar e fazer essa costura. Ó, pessoal, já costurei, ficou desta forma. É o detalhe do pescoço. Agora vamos fazer o detalhe aqui de colocar na barriga. Eu vou deixar um pedaço um pouquinho maior para fazer a costura e vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Volto aqui, ó, na segunda e vou fazer um ponto baixo. Subo 3 correntes, volto na primeira e faço o meu primeiro picô, fazendo um ponto baixíssimo. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo e vou fazer mais um picô. 1, 2, 3, volto na primeira e faço um ponto baixíssimo. E na minha última correntinha, faço um ponto baixo e faço o último picô. Que aí eu subo 3 correntes, volto na primeira, faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo no ponto baixo de base. Nesse mesmo ponto baixo eu faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Eu vou cortar esse fio um pouco menor. E esse outro aqui, ó, eu vou costurar aqui, tá bom? Só vou arrematar esse fio do ponto baixíssimo e volto para te mostrar a costura. Ó, pessoal, arrematei o fio menor, deixei só um pra gente costurar e vou posicionar aqui, ó, centralizado entre a segunda e a terceira carreira. E é uma costura simples, porque também o fio é da mesma cor, então aqui não vai influenciar a forma que você preferir costurar, tá? É só costurar retinho e centralizado aqui, ó, bem no meio das duas pernas. Que esse detalhe pegue um pouquinho por cima do cinza, dessa forma, tá bom? Aí arremata e corta o excesso de fio. Vamos iniciar a cabeça. Eu vou fazer o círculo mágico, vou colocar 6 pontos dentro do círculo.
Feitos 6 pontos, eu vou fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos e vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador para saber que aqui começa a segunda carreira. E vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Essa carreira será toda de aumento, serão 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos ficar com 12 pontos na segunda carreira. Finalizei a segunda carreira, conferi, estou com 12 pontos. Vou iniciar a terceira carreira fazendo o primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo ponto e já faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Essa carreira será um ponto baixo e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Ao todo, vamos ficar com 18 pontos. Agora vamos iniciar a quarta carreira. Eu vou fazer um ponto baixo, volto o marcador para o lugar. Venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira, ao todo ficamos com 24 pontos. A quinta carreira eu vou fazer meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. E vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quinta carreira. Ao todo, ficamos com 30 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar 7 carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos pelas próximas carreiras. Aí você já pode fazer o nozinho aqui do círculo mágico, não precisa cortar o excesso. E todos os fios que for cortando, das pontas que a gente foi arrematando, você vai colocando dentro do trabalho, aproveitando como enchimento, tá bom? Então, agora é só fazer as carreiras de ponto sobre ponto. Já trabalhei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 12 carreiras feitas, tá? E nessa última carreira estamos com 30 pontos baixos, só fizemos carreiras de ponto sobre ponto. Agora vamos iniciar as diminuições. A carreira número 13, eu tiro o marcador e já vou fazer o primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. A sequência desta carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu trabalho 3 pontos e faço a diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira e ficamos com 24 pontos. A carreira número 14, eu vou fazer o meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. A sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizamos nossa carreira, ficamos no total com 18 pontos. Agora a carreira 15, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizamos a carreira 15, ficamos com 12 pontos. A carreira 16 e 17, eu vou apenas repetir essa quantidade de pontos. Então, serão 2 carreiras de ponto sobre ponto, continuando com esses 12 pontos baixos nessas 2 carreiras.
Trabalhei as duas carreiras de ponto sobre ponto, eu tiro o marcador. Aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Corto esse fio do tamanho que dá para costurar. Vou colocar na agulha. Coloquei enchimento na cabeça para ficar redondinha, ó. Ficou desta forma. Agora eu vou posicionar aqui, ó. Posiciona e faz a costura. A costura é muito simples, é só você pegar aqui, ó, nesses pontinhos, aonde encaixa direitinho esses pontos, sem tensionar demais, porque se você tensiona, fecha o círculo, aí fica feio. Tem que tensionar na medida certa para que fique abertinha essa circunferência aqui, ó, tá? Então, é só pegar um pontinho na pecinha amarela, volta no pescoço. Eu coloquei enchimento até ficar firme, tá? Para essa cabecinha ficar firme também. Colocar aqui numa de ponta. Então, posicionou aqui, ó. Você pega um pontinho amarelo. Volta na cabeça. E dessa forma você vai costurar por toda a volta. Antes de finalizar o último pontinho, nessa parte do pescoço, eu ponho um pouquinho, faço uma bolinha de enchimento, faço assim, ó, para ela ficar bem durinha, bem juntinho, e coloco aqui na parte do pescoço, para que ele fique bem firme também, que aí essa cabeça não vai ficar movimentando, ela vai ficar bem durinha no corpo, tá? Então, é só você fazer a costura, segue aí essas dicas. Vou fazendo aqui com você, porque tem pessoas aí no canal que reclamam quando eu não mostro. E a cabeça tem gente que ainda tem dificuldade de costurar. Tá vendo, ó? Vai ficando bem bonitinha a costura, não vai ficando fio aparente. Fica parecendo que essa pecinha amarela ficou realmente saindo do pescoço. Então, é dessa forma que você vai costurar. Ó, sobrou só um espacinho, então nesse momento aqui eu coloco mais um pouco de enchimento. Esse aqui vai deixar a cabeça firme. E finalizo a costura.
Finalizou, aí você pode passar mais uma vez, se você achar necessário, por toda a volta. Mas se você ver que ficou firme a sua cabeça, é só arrematar e esconder o excesso para dentro do trabalho, tá bom? Aí, ó, já ficou firme, tá vendo? E esse detalhe aqui, ó, ele fica bem aparente no pescoço. Ficou bem bacana aí o trabalho, bem parecido com a foto. Tem gente que não coloca pescoço, mas se você olhar nas fotos do Google, ele tem um pescoço e a cor é azul. Então, por isso eu fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto, para que ele tenha pescoço, tá? Vamos fazer o focinho. Eu vou fazer o círculo mágico, dentro do círculo vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo, venho no primeiro que iniciamos, vou puxar uma laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira. Vou colocar o marcador e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base nessa segunda carreira. Fiz 6 pontos, agora eu vou tirar o marcador, vou fazer o primeiro ponto da terceira carreira e volto o marcador. Você já tensiona esse fio do círculo mágico e faz o nozinho. Vou fazer o meu nozinho aqui, só para cortar esse excesso. Voltando aqui, vamos, já fiz o primeiro ponto da terceira carreira, venho no próximo ponto e vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, meu marcador querendo cair. E no último ponto, o aumento. Ao todo, na terceira carreira, ficamos com 9 pontos baixos. A quarta carreira, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a quarta carreira, ponto sobre ponto, estamos com 9 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a quinta carreira. Faço meu primeiro ponto e já volto o marcador para o lugar. A sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quinta carreira, ao todo ficamos com 12 pontos baixos. A sexta carreira eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 12 pontos baixos. Finalizei a sexta carreira de ponto sobre ponto. Agora eu vou cortar esse fio do tamanho que dá para fazer a costura. Vou tirar o marcador, puxar essa laçada, colocar na agulha pra gente fazer só esse arremate final, mas eu vou reservar essa pecinha pra gente costurar depois. Vamos fazer os outros detalhes primeiro, tá bom? Então, eu venho aqui no ponto da frente, volto dentro da laçada onde esse fio tá saindo, dou uma tensionada
Vou fazer o nozinho aqui por dentro, ó. Nessa pecinha, eu vou colocar um pouquinho de enchimento para ela ficar redondinha na hora que costurar no rosto, tá? Aqui, por enquanto, eu vou reservar desta forma. Agora, vamos fazer a orelha. Eu vou fazer o círculo mágico, dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, puxo uma laçada e já faço um ponto baixo e coloco o marcador. Nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e vamos ficar com 6 pontos. Aí você já faz o nozinho do círculo mágico para esse início ficar arrematado. Finalizei a segunda carreira, vou tirar o marcador, vou iniciar a terceira carreira. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo, aí já vou aqui no próximo e faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nós vamos ficar com 9 pontos nessa carreira. Agora, a quarta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou continuar com esses 9 pontos baixos. Então, já trabalhei minha carreira de ponto sobre ponto, estamos com 9 pontos. A carreira número 5, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Ó, ficamos com 12 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar carreira de ponto sobre ponto até inteirar 9 carreiras no total, tá? Então é só fazer suas carreiras de ponto sobre ponto até inteirar 9 carreiras. Finalizei minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 9 carreiras feitas e com 12 pontos nessa última carreira. Vou cortar do tamanho que dá para fazer a costura e fazer o arremate aqui, ó, nesse pontinho da frente, mas não vou cortar o excesso de fio, é só para deixar esse acabamento aqui mais bonito. Venho no ponto da frente, puxo a laçada e volto dentro desse ponto onde o fio tá saindo. Faço um nozinho aqui só para efeito de acabamento, para não deformar o trabalho na hora da costura. E vou deixar esse fio aqui na agulha para depois costurar na cabeça. Antes vamos fazer um detalhe aqui com a linha cinza. Então, com o fio cinza, ó, eu venho aqui por dentro, puxo uma laçada de um dos pontos, só para fazer um nozinho, ó, tá vendo? Aí volto nessa mesma laçada, passa aqui por dentro assim, ó, pronto, tá feito o nó, ó. Pode puxar que esse fio não solta. E eu deixo o trabalho dobrado assim, ó, que é assim que vai ser a orelha, tá vendo? Então, eu deixando esse trabalho dobrado, eu venho aqui, ó, bem centralizado, mas você pode fazer também o bordado e depois centralizar, porque a gente ainda não costurou a pecinha azul. Venho aqui, puxo um detalhe aqui, ó, aberto pro canto, volto no mesmo lugar aqui e vou puxar pro lado de cá. Vou dar uma tensionada nesse fio, na mesma altura. Volto aqui, ó, no mesmo lugar, vou tensionar esse fio, deixo os 2 fios bem tensionados e faço um pouco menor a altura desse próximo risco que vamos passar.
e vou sair aqui no mesmo lugar, só que por dentro dos fios, só que é no mesmo buraquinho. E faço mais uma passada aqui. Dessa forma, ó. É só um detalhe que vamos fazer nessa parte. Pode arrematar esse fio cinza e você pode fazer a outra orelha, tá? Feito isso, é só você costurar aqui na cabeça. Você vai costurar franzindo aqui, ó, essa parte aqui de baixo, assim, colocando desta forma, e costura a outra do lado de cá. Você costura uma primeiro, depois se orienta pelo círculo para colocar a outra orelha, tá bom? Ó, pessoal, costurei então a orelha, certo? Igual eu falei pra você, vim aqui nessa carreira e depois costurei a outra orelha também com a mesma distância, porque a gente vai passar um detalhe aqui entre as orelhas. Agora eu já vou costurar também o nariz. Eu venho aqui, ó, nas carreiras de ponto sobre ponto, vou contar aqui pra você ter noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a oitava e a nona carreira, você faz a costura do nariz, tá? De forma circular, igual fizemos no pescoço, pegando o pontinho em toda a volta para que fique redondinho. Aí você põe um pouquinho de enchimento para que esse nariz ele fique bem certinho e bem abertinho, tá? A parte aqui onde a gente colocou o marcador para começar e finalizar cada carreira, eu costuro assim para baixo. Porém, nós vamos fazer um detalhe e colocar por cima. Então, essa parte que tá mais perfeita, você pode fazer isso, ó. Faz ao inverso, coloca ela para cima, porque aí o detalhe vai tampar isso daqui e na lateral e na parte de baixo fica perfeito o trabalho, tá? Porque é só na parte de cima que vai o detalhe que estou falando. Então, é só fazer a costura. Nessa altura aqui, ó, entre a oitava e a nona carreira. Ó, pessoal, então costurei da forma que eu te falei, fiz a circunferência bem abertinha, para que fique bem bonitinho o trabalho. E essa parte de cima aqui, ó, foi onde iniciou e começou cada carreira, certo? Porque olhar aqui de baixo, ele vai ficar, e na lateral, ele vai ficar perfeitinho.